Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo da revista de jovens da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2020. Hoje a lição é a de número 2, que fala sobre Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Se você quer ter um pouquinho mais de conhecimento, de profundidade, fique conosco, que aqui nós vamos revelar alguns mistérios da palavra. Nós vamos mergulhar um pouquinho naquilo que vai além da letra. O texto base para o nosso estudo está em Juízes, capítulo 4, versículo do 4 ao 9, que diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhes: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, preste atenção nisso. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois da mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. O foco aqui do nosso estudo nós temos aqui como objetivo que o povo de Israel se tornou rebelde a Deus. O povo de Israel, ele se rebelava, ele se levantava contra Deus, e isso trazia muitas consequências para ele. O outro aspecto básico aqui é que Débora era uma mulher com dons e valores. Mulher com dom e valor não pode ser desprezada. E nós também vamos tentar explicar um pouquinho a vitória que Deus trouxe a Israel mediante o trabalho de Débora. Lembrando que isso tem aspecto profético. Isso tem aspecto profético, entendeu? Isso tem aspecto profético. Se você estiver aí acompanhando comigo, me dá um oi, tá? Aos poucos eu vou olhando aqui, vou vendo quem tá. Então vamos mergulhar um pouquinho mais nessa história. Entenda uma coisa, quando eu vou passar o contexto histórico primeiro de Israel, tá? Primeiro o contexto histórico. O que é isso? O povo estava lá escravo 430 anos no Egito, e Deus tira o povo do Egito com mão forte. Deus tira o povo do Egito com mão forte, ok? Aí o povo passa a caminhar no deserto para que o Egito seja tirado do povo. Porque uma coisa é você vir para a igreja, aceitar Jesus, outra coisa é você tirar o mundo, o pecado, a natureza carnal, a natureza caída, os seus desejos da carne que te levam ao pecado. Uma coisa é você tirar isso de você. Então o primeiro passo é entrega a vida a Jesus. Porém depois você precisa agora apertar o passo para tirar todo mundo, todo o pecado, toda a influência mundana da sua vida. Sabe por quê? Para você não morrer no deserto. Muitos acham que é só ir para a igreja e está tudo certo. Não, não é. Você precisa se preparar. Aceitou Jesus, agora o Espírito Santo ele vai te ajudar a vencer. E você tem que ter isso na sua mente, no seu coração, você tem que entender isso. E olha que interessante. Agora o povo entra na terra prometida. Deus deu uma ordem, falou: ó, vocês vão entrar lá, vocês vão acabar, vão destruir, vão matar todos os inimigos. Não deixa ninguém vivo. O que aconteceu? Eles não mataram os inimigos. Eles entraram na terra
e começaram a conviver com o inimigo. Olha que coisa! Deus mandou matar, destruir. Eles foram lá e começaram a conviver com os inimigos. Isso é terrível. Se o teu inimigo, ele é o diabo, pense, você vai conviver com ele? Se os teus inimigos são demônios, você vai conviver com eles? Foi isso que o povo de Israel fez. Passou a conviver com os inimigos. E isso tem muitas pessoas que vão para a igreja, elas já estão tão acostumadas de quando vivia no mundo a conviver com o inimigo, que elas acabam ficando na igreja por anos convivendo com inimigos. Ela já se acostumou com opressão demoníaca e ela continua ali, continua vivendo com a opressão demoníaca. Deus te abençoe, meu filho. Continua vivendo com a opressão demoníaca. Então o povo de Israel entrou na terra, não destruiu o inimigo e começou a se acostumar com ele. E sabe o que acontece? Nós somos influenciados pelo meio onde nós vivemos. Infelizmente, desde quando nós nascemos, crescemos, nós vamos com isso, carregando isso através de exemplo. Então, se eu começo a viver em meio de um povo que é idólatra, daqui a alguns anos eu vou acabar indo para a idolatria. Então Deus falou, extermina com o povo, extermina com os inimigos da terra, para que vocês possam me servir com um coração sincero. E é isso que o povo de Israel não fez ao entrar na terra prometida. E isso comprometeu as bênçãos que Deus tinha para eles. Então eles entraram na terra debaixo da liderança de Josué. Josué era o líder do povo. Porém, Josué ele disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que ele era o líder da nação. Ele tinha que ter insistido para que eu e toda a nação de Israel serviremos ao Senhor, e não só eu e minha casa. Cada um faz o que quer, se vocês querem ou não, eu e a minha família vão servir ao Senhor, se você não quer, problema é seu. Não, o papel do líder é lutar por todos. Jesus, ele morreu por todos. E o que aconteceu? Quando Moisés morreu, ele deixou Josué como sucessor. Porém, quando Josué morreu, ele não deixou ninguém como sucessor. Além de não cumprir integralmente a ordem de Deus de eliminar os inimigos, de matar os inimigos, sabe o que aconteceu? Ficou sem liderança. E se não tiver uma liderança, o povo se desvia. E olha que interessante, geralmente os líderes que Deus levantava, eles tinham intimidade com Deus e eles tinham algo chamado de profético. Você já viu? Abraão falava com Deus, Jacó brigou com Deus, Isaac. Aí nós vemos aqui Moisés mergulhando num profético enorme que você não tem noção. Josué, intimidade com Deus, porque aprendeu com Moisés, foi influenciado por Moisés. Parou o sol, parou a lua, fez tantas coisas, só que não deixou um líder. Como não tinha um líder que seria aquele representante que iria entrar no profético, porque naquela época o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo, ele vinha e ia embora. Então o Espírito Santo, ele vinha sobre o líder para cumprir um propósito específico que Deus tinha determinado. Então o Espírito Santo veio sobre Josué. Quando Josué morre e não deixa outro líder, o Espírito Santo não está mais em ninguém. Não tem liderança, não tem direção, não tem profético. E a Bíblia é muito clara, sem profecia o povo se corrompe. O que aconteceu com o povo de Israel na terra? Se corrompeu, porque não tinha mais um líder para trazer o que estava no coração de Deus para o povo. E o povo agora, vivendo ali no meio daquelas pessoas, daquele povo que Deus tinha mandado matar, destruir, tirar da terra, eles acabam se acostumando e acabam adotando os hábitos pecaminosos que aquele povo tinha. E isso é um grande problema. Esse é o contexto. Por quê? Porque a Bíblia ela fala assim, ó: se você obedecer a Deus, lá em Deuteronômio 28, se você obedecer a Deus, bênçãos virão sobre a sua vida. Agora, se você desobedecer, se você se rebelar, se você entrar em pecado, maldição vai vir sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu?
por o povo estar em desobediência a Deus, por não ter expulsado os inimigos da terra, não ter destruído os inimigos, por o povo ali estar agora se corrompendo com eles, com os costumes deles, indo contra a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Inimigos estrangeiros se levantam para oprimir o povo, e o povo que não tem liderança, não tem direção, vai começar a sofrer. E neste cenário de Débora, o povo já estava há 20 anos debaixo de uma opressão, debaixo praticamente de uma escravidão, porque eles iam e roubavam tudo que eles tinham, as colheitas eram roubadas. E a Bíblia fala que esse povo, esses Sísara e Jabim, eles oprimiam violentamente o povo de Israel, ou seja, eles eram violentos. Os nossos inimigos, que não são carnais, são espirituais, segundo diz Paulo, eles são violentos. Eles querem matar, roubar e destruir. Eles querem acabar conosco. É o mesmo conceito histórico. Sabe o que você tem que fazer para não deixar esse inimigo te destruir? Você tem que fazer o que o povo de Israel não fez. Sabe o que é? Você precisa botar para correr de dentro da sua casa toda opressão demoníaca. Você precisa botar para correr de perto de você os demônios. Você precisa entrar numa guerra e destruir esses inimigos. Sabe como que você destrói esse inimigo? Com santidade, com arrependimento, você se entregando com um coração sincero a Deus, confessando os seus pecados e cancelando toda a autoridade que foi dada a demônios através de pecados. O povo de Israel entrou na terra prometida e se acostumou com o viver com o pecado. Muitas vezes as pessoas aceitam Jesus, vão para a igreja e se acostumam, já estão acostumadas a viver no pecado lá fora, elas vêm para a igreja, trazem o pecado junto. Ou seja, elas vivem uma vida de aparência, elas não mudam, elas não querem mudança, elas não querem algo novo. E isso é terrível para nós. Isso é terrível, porque vai chegar um momento que o diabo, o inimigo, vai se levantar e vai tocar nas suas finanças, vai tocar na sua vida familiar, vai tocar na vida dos seus filhos, vai tocar na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua pele, vai tocar na sua saúde, vai vir com enfermidades. Sabe por que isso vai acontecer? Porque você já se acostumou com o pecado lá fora. Agora você precisa mudar. Você tem que ter uma mudança radical. Presta atenção. Quando você se converte, você vem para a presença do Senhor para fazer guerra. Por isso que o apóstolo Paulo fala: Timóteo, combater como um bom combate, como um bom soldado de Cristo. Usai a armadura de Deus. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Quando eu aceito Jesus, eu nasço de novo, eu sou uma criancinha. Eu preciso ser alimentado, eu preciso ser treinado para eu me tornar grande, chegar a ser jovem e poder vencer o maligno. Como que eu venço o maligno? Com guerra. Eu venço o maligno com guerra. Eu venço ele entrando na batalha com santidade. E esse foi o erro do povo de Israel. Se eles tivessem observado o que Deus escreveu lá em Deuteronômio 6, 10 a 15, todas aquelas instruções simples e diretas para eles tomarem posse da terra, eles não perderiam a bênção e a proteção de Deus. Quando nós pecamos, é assim, você está na presença de Deus, Deus coloca a mão e te cobre, Ele te esconde no esconderijo dEle, onde os inimigos não te encontram, e a sombra dEle te faz descansar. Salmo 91. Quando você peca, é como se você desse um passo para fora daquele esconderijo. É como se você fosse saindo da caverna. Deus te coloca numa caverna protegida, escondido, onde ninguém pode te tocar. Aí quando você peca, você dá um passinho para fora. Continua no pecado, dá mais um. Daqui a pouco você está exposto. E quando você está exposto, o inimigo toca em você. E isso é terrível. E algo que aconteceu com o povo de Israel, que muitas vezes acontece com a gente. O ser humano, ele tem uma tendência a se esquecer das coisas. A se esquecer e não ter gratidão. Então ele não é grato porque também ele se esquece. Por isso que a Bíblia em vários momentos fala que nós temos que lembrar, temos que repetir, temos que ensinar. Paulo fala: não me canso de ensinar as mesmas coisas, para nós não cairmos no erro que o povo de Israel caiu nessa época de Juízes e em outros momentos da história,
onde eles se esqueceram dos mandamentos de Deus. E esse esquecimento do mandamento de Deus é o que leva à destruição. E assim, imagina, você estava debaixo de uma escravidão, saiu escravo do Egito, depois ficou 40 anos no deserto, agora você entra na terra que mana leite e mel, que tem uma produção linda de frutas, de agropecuária, tem tudo, coisa maravilhosa. Eles estão tomando uma terra que eles não precisaram lavrar. Eles vão morar em casas que eles não precisaram construir. É isso que Deus faz. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus colocou o povo lá, deu tudo na mão deles. E agora? O que vai acontecer com eles? Eles falham. Eles retrocedem. Por quê? Porque quando você começa a ter um pouquinho de fartura, quando você começa a ganhar um pouquinho melhor, arrumar um empreguinho melhor, quando você começa a ter um pouquinho mais, você começa a se esquecer de Deus. Quando você não tem nada, Deus é tudo. Presta atenção. Quando você não tem nada, Deus é tudo. Agora, quando você já tem um pouquinho, Deus não é tudo, porque você vai dividir Deus com aquele pouquinho. Pô, pastor, antes eu não tinha carro. Antes eu não era sócio de um clube. Agora, já estou ganhando melhor, eu tenho um carro, sou sócio de um clube. O que eu faço? Em vez de ficar virando a noite toda orando de sexta-feira, no monte, fazendo vigília, de oração e tal, não, sábado de manhã, bem cedinho, eu vou lá pro clube, vou lá pra piscina, vou lá desfrutar com as crianças, vou fazer aquela festa. Tem alguma coisa contra isso? Nada. Mas entenda, você passou a dividir o tempo com Deus quando você passou a ter um pouquinho mais. E o povo de Israel caiu nisso. Eles se acostumaram com aquela bonança, com aquela fartura que tinham na terra e se esqueceram dos mandamentos de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando Deus começa a nos prosperar, começa a botar riquezas nas nossas mãos, é o momento de você provar que você não serve a mamon. É o momento de você provar que Deus é tudo. Tudo, que Deus é mais importante. Se antes você orava, um exemplo, você orava 4 horas por dia e ficou muito tempo orando 4 horas por dia, Deus abriu uma porta maravilhosa para você. Oh, glória! Não diminua o tempo de oração, aumente, ore mais, mostre para Deus que aquela bênção que chegou nas tuas mãos não vai roubar o seu tempo com Deus. Quando você consegue fazer isso, quando você consegue demonstrar, Deus ele vai enviando mais. Porque a Bíblia fala, né? Se você for fiel no pouco, Ele vai pôr muito na sua mão. E Ele vai pôr de acordo com a medida da fé. E se eu mostrar para Ele que as coisas desta vida não podem roubar o meu coração, Deus Ele dá mais. Agora, se quando eu recebo um pouquinho, eu já me perverto, eu já fujo da presença de Deus, eu já divido o tempo dele com outras coisas, ou seja, o meu coração não ama a Deus, porque o primeiro mandamento é amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Agora o meu coração está dividido. Foi o que aconteceu com o povo de Israel quando entrou na terra e começou a desfrutar da bonança. E quando ele faz isso, ele entra em pecado e os inimigos vêm e começam a dar um jugo de servidão sobre eles. O que acontece? Deus espera o povo clamar, Deus espera o povo gritar, Deus espera o povo se arrepender. Se a mulher falou, meu Deus, nós nos esquecemos de Deus, nós nos esquecemos dos seus mandamentos. Oh Pai, tem misericórdia de mim, ajuda, Deus. Quando você clama de todo o coração, quando o meu povo se humilhar, se arrepender, se converter, me buscar de todo o coração, Deus vai enviar a chuva, Deus vai enviar o socorro. Como que Deus enviou o socorro para o povo? Levantando juízes. E nós chegamos aqui nessa parte da história onde Débora, uma mulher profetisa, foi levantada como juíza da terra. O juiz ele julgava as questões do povo, porque era um povo muito grande, 3,5 milhões quase que saíram do deserto, dava muita confusão entre eles. Tinha que ter alguém, um tinha líder, então Deus levantou um juiz. O juiz julgava a causa do povo. Porém, Débora, além de juíza, ela era profetisa do Senhor. E quando se reestabelece a profecia, quando o povo busca a profecia, quando o povo busca ter intimidade com Deus para ouvir Ele falar, aquilo que está corrompido começa a se consertar, começa a ter um conserto, e esse conserto vai mudando todas as coisas. Então
Débora foi levantada como uma juíza pelo Senhor. E olha que interessante. Agora eu vou um pouquinho mais específico. Ó, o povo estava oprimido pelos inimigos, aí começa a clamar e pede ajuda de Deus. O povo tinha se esquecido de Deus, aí vem o sofrimento, vem a opressão, o povo se lembra de Deus. E infelizmente isso vai acontecendo nos nossos dias. Tá, o povo se lembrou de Deus, olha que coisa interessante. Deus envia o socorro, envia uma mulher. Mulher que naquela época era meio que desprezada, não tinha, né, um status social. Envia uma mulher para julgar. Para julgar tudo bem, ela tem sabedoria, o que está escrito na Bíblia, vai julgar a questão do povo, tudo bem. Mas agora ela começa a profetizar. E ela dá um recado de Deus para esse homem, para Baraque. Ela põe ali, ela expõe uma palavra. A Bíblia não nos relata quantas profecias Débora deixou para o povo, porque só temos uma registrada, que é essa que vai aqui, ó. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao Monte Tabor, toma contigo 10.000 homens, que eu vou entregar esses inimigos nas tuas mãos. Foi uma profecia que ela soltou. E hoje nós vemos muitos profetas no nosso meio dando profecias. Eles entregam a profecia, vira a costa e vai embora. Entrega a profecia, vira a costa e vai embora. E geralmente eles fazem isso em outras igrejas, não na deles. Eles entregam a profecia e vai embora. E depois o pastor que vai ter que administrar a coisa. Aqui foi diferente. Ela entregou uma profecia e ela estava disposta a viver aquilo que ela profetizou. Ó, que coisa interessante. A profecia era para Baraque, mas ela entrou de cabeça junto. Ela falou, certamente que eu vou contigo. É profético, eu creio naquilo que Deus está falando através da minha vida. Eu estou contigo, eu não vou simplesmente soltar uma profecia, virar as costas e ir embora, não. Eu vou te acompanhar, eu vou te acompanhar. E é esse que é o segredo. Esse é o segredo da vitória. E nós temos aqui aspectos proféticos. Muitas vezes as pessoas chegam até nós, né? Querem nos dar uma palavra de encorajamento, querem nos ajudar no momento de luta e dificuldade. Às vezes vêm e entregam um dom espiritual, mas elas não estão dispostas a andar conosco, a estar do nosso lado. O cara está vendo você ali na luta, na tribulação. Deus até usa para dar um dom, um sonho, uma visão, uma profecia, alguma coisa. Vira as costas e vai embora. Não faz aquilo que está registrado na Bíblia, que é, eu vou chorar com os que choram. Eu vou me alegrar com os que se alegram. Vamos carregar o peso, o jugo do outro. Vamos carregar uns aos outros os nossos jugos. Vamos nos ajudar a carregar esse peso. Não. Deus falou isso, tá? Tchau, se lasca, continua do jeito que você tá aí que eu tô indo embora. Não, nós estamos precisando de uma postura, de uma ação, de uma atitude igual a de Débora. Não é só por palavras, é com atitude. E esse é o tema dessa lição número 2. Eu preciso ter uma atitude de abraçar aquele que está necessitado, de entrar na peleja. Pô, se você é profeta, se você recebe direto de Deus, se você é homem e mulher de Deus, que profetiza, que tem visão, que tem revelação, pô, você tem um espírito de profecia se movendo em você. Abraça essa pessoa que você está profetizando e fala, ó, eu tô contigo. Tô profetizando que a coisa vai melhorar, vou segurar na tua mão, vou contigo até tudo melhorar. Pensou se os profetas fizessem assim no nosso dia? Ao invés de soltar uma profecia, virar as costas e ir embora? Se fosse que nem Débora e dissesse assim, ó, certamente irei contigo. Deus revelou para você que a outra pessoa está em dificuldade, você vai chegar para a pessoa, ó, certamente estarei contigo. Vou te ajudar nesse momento de dificuldade, vou buscar mais a Deus para nós termos a direção e nós vencermos essa batalha. São de profetas assim que nós estamos precisando no nosso tempo. Então, esse é o contexto onde nós estamos. Deus levanta a Débora como a juíza da terra e ela vem para estabelecer algo. Quando você julga, você precisa de sabedoria para desempenhar um julgamento. Só que a Bíblia nos ensina assim, ó, o temor do Senhor
É o princípio da sabedoria. Se você não for temente a Deus, você não vai ter sabedoria. Então se você, a Bíblia fala lá, né, acho que em Mateus 7, fala assim, não julgue para não ser julgado. Porém, lá em 2 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala que nós vamos julgar os anjos. Se nós vamos julgar anjos, qual é o nível de sabedoria, conhecimento, entendimento do profético que nós temos que ter? Anjos são espíritos ministradores. Nós temos que ter um profundo conhecimento profético. E essa mulher tinha esse conhecimento profético. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Então entenda, nós vemos algo que precisa de um entendimento profético aqui. Preste atenção. Enquanto Moisés estava vivo, o povo se rebelou, se consertou, foi indo. Enquanto Josué estava vivo, o povo estava vencendo, estava conquistando, estava andando bem. Depois que ele morre, o povo se corrompe. O que eu entendo, o que eu consigo extrair disso? Eu consigo extrair que nós temos que tomar muito cuidado. Sabe aquela corrida que um vai correndo, passa o bastão para o outro continua correndo e assim vai? Eu preciso tomar muito cuidado na hora de passar o bastão para outra geração. Lembre, ninguém é insubstituível. Nós temos que ter pessoas para nos ajudar, nós temos que preparar essas pessoas. Como que esse preparo é chamado de discipulado na Bíblia? Para que elas possam dar continuidade ao legado. Para que haja uma geração forte que se levante e dê continuidade ao legado. Débora, quando ela começa ali o seu ministério, você vê que quando o povo de Israel foi passar o bastão de uma geração para outra, ele se corrompe, ele se esquece de Deus. Então existe um problema geracional que nos leva, presta atenção, que nos leva a estar debaixo da servidão do inimigo. Então muitas pessoas que chegam na igreja, os seus pais não são crentes, se converteu agora, seus avós não eram crentes. Ou seja, a geração anterior passou um legado de maldição para essa pessoa, um legado pecaminoso. Então, ou seja, na hora de passar o bastão, igual foi com o povo de Israel, eles pegaram o bastão, pegaram um legado pecaminoso. Uma geração passou desgraça para outra. E essa geração nova, que pegou esse bastão, que está atuando agora, ela precisa mudar essa história. E muitas vezes ela precisa da ajuda de Débora. Sabe qual é a figura de Débora aqui? A figura de Débora é a figura do Espírito Santo de Deus. A figura de Débora é a figura do Espírito Santo de Deus. E eu quero entrar aqui um pouquinho mais nisso, para que vocês entendam uma coisa, ó. Preste atenção. Eu estou falando que a Débora, ela é a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo está nela porque ela é profetisa. O Espírito Santo está nela porque ela é profetisa. Então, Débora, ela julgava. Quem é profeta, julga. Quem é profeta pode entrar nas regiões celestiais, determinar decretos. Pode soltar palavras, ó, não vai chover, e não chove por 3 anos e meio, como foi com Elias. Quem tem esse espírito de profecia nele, pode trabalhar com as palavras, e a palavra tem muito poder. Lembra? Fazendo parte da armadura de Deus, a espada, a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso. Débora, ela habitava debaixo de palmeiras. Olha que coisa linda. Entre Ramá e Betel. Betel fala da casa de Deus. O profeta, ele tem que ter raiz na casa de Deus. Ele não pode simplesmente uma hora tá aqui, uma hora tá ali. Nem aparece na sua igreja. Não, o profeta, ele tem que habitar ali junto da casa de Deus. Está debaixo ali da revelação das palmeiras sobre a vida deles. E olha aqui, eles falam assim, ó. Quando ela dá essa profecia, essa ordem a Baraque, fala assim, ó. Você vai subir o Monte Tabor. Ó, opa, peraí. Quando nós vamos enfrentar o inimigo, é necessário ter uma preparação. Qual é a preparação? Monte, oração, jejum, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Porque se você não subir ao Monte Tabor, o inimigo te destrói. E Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 17, ele sobe o Monte Tabor. Ó, o mesmo monte onde Baraque subiu. Olha que interessante. Jesus Cristo sobe o Monte Tabor, no mesmo monte onde Baraque subiu.
E sabe o que acontece lá com Jesus? Ele é transfigurado. Sabe qual é o significado do nome de Baraque? É relâmpago. Ó, o significado do nome de Baraque é relâmpago. Quando Jesus sobe e ele é transfigurado, ele começa a brilhar muito. Uma luz muito forte e resplandecente. Você já viu um relâmpago? Ele é rápido, mas é uma luz muito forte e resplandecente. Tá entendendo? Quando ela fala para Baraque, por que ela não falou, Baraque, pega o povo, vai lá e dá um pau neles? Não, Baraque, tu vai subir o monte. Primeiro você vai pegar todo o povo e vai subir o monte, você vai se santificar. Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobe o monte. Ele é transfigurado, o relâmpago aparece ali. E aí o que acontece? Ele recebe revelações. Ele recebe revelações do que iria acontecer com ele. E nós vemos a mesma coisa acontecendo aqui com Baraque. Então ele subiu ao monte, quando ele sobe o monte, ele atrai ali a presença do inimigo para onde Deus quer que o inimigo fique. Qual é a posição do servo de Deus? É estar no monte, intimidade, buscando o Senhor. Quando nós estamos na nossa posição no monte, intimidade, buscando, orando e jejuando, nós conseguimos subjugar o inimigo. Agora, se você quiser enfrentar ele sem preparo, você vai levar pancada. Agora, se você não quiser enfrentar ele, não tem problema, ele vai vir em cima de você e vai descer pancada. Por quê? Porque nós estamos numa guerra. E olha que coisa interessante. Nós temos aqui um exemplo nos nossos dias. Por que eu preciso de um juiz? Porque alguém tem que julgar causas. Paulo fala da igreja lá em Coríntios, onde o povo brigava entre si, ia para a justiça um contra o outro. Por quê? Porque eles não conseguiam julgar as próprias causas. Eles não se respeitavam. E isso acontece até nos nossos dias. Infelizmente, nós não conseguimos resolver os nossos problemas dentro da igreja. Por quê? Porque o pastor, ninguém vê mais o pastor como um juiz, como um profeta. Ninguém vê. O pastor é aquele que tem que dar bênção para o povo, só. Vamos sugar o pastor até não poder mais. Mas quando o pastor fala, não faz, faça isso, faça aquilo, o povo não quer saber. O povo não quer fazer nada que venha contra o seu pensamento, contra as suas atitudes, contra os seus desejos. E quando ele faz isso, ele vai contra Deus e ele arruma problemas. Então, nós temos que entender que a falta de sabedoria para ter julgamentos, a falta de entendimento, de discernimento de espíritos, prejudica muito a igreja. E aqueles que são jovens têm que entender, busque de todo o seu coração os dons do Espírito Santo, principalmente o de profetizar, mas quando você busca o de profetizar, você também tem que buscar com toda a sua força a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, para você simplesmente não ficar soltando palavras aí, virar as costas e ir embora, não, para você entender, se comprometer, para você mergulhar e cumprir a sua missão aqui na terra. Tudo vai através de busca. Olha que interessante. Baraque, ele recebe essa mensagem, Deus manda ele pegar homens. Gideão recebeu uma mensagem e chamou homens para a luta. Baraque, ele falou, eu não vou, só vou se Débora for comigo. Ele meio que rejeitou aquele chamado direto dele. Gideão não. Deus chamou Gideão, falou, Gideão, meu amigo, vai. Gideão falou, eu vou sim, o Senhor está comigo, eu vou. Existem diferenças no chamado. Você pode aceitar ou você pode ficar titubeando. Não sei se é comigo, não sei se vai dar certo, eu não sei o que é, o que não é. E eu preciso compreender isso. Eu preciso entender que quando Deus me chama, eu tenho que estar pronto para falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas olha que interessante, muitas vezes as pessoas ficam assustadas quando elas começam a se envolver na obra de Deus, elas acham que não são capazes. Mas quando Deus te chama, mesmo que você seja incapaz, vai, veste a camisa, diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim, Senhor Deus. Mesmo que eu não seja capaz, me usa. Pelo amor de Deus, não rejeite o chamado de Deus. Não faça que nem Baraque, vou botar condição para cumprir a vontade de Deus.
Não faça isso. Oi, Mateus. Não faça isso. Se entregue de coração. Não titubeie. Gideão não titubeou. Agora, Baraque já ficou meio assim. Noé, quando Deus chama, Noé, presta atenção. Noé crê no que Deus falou e começa a pôr em prática. Deus fica quase 100 anos sem falar com Noé. E Noé continuou debaixo daquela palavra. Baraque já não foi muito bem assim. Então nós precisamos crer quando Deus fala conosco. Nós precisamos crer. Ah, pastor, mas Deus falou comigo, eu não tenho certeza, eu não sei se foi Deus que falou e tal. É simples. O teu nome está na Bíblia, Mateus. Glória a Deus. É simples. É simples. Busque ter intimidade que você vai ouvir ele falar diretamente com você. Ah, pastor, o profeta chegou para mim, me entregou algo de Deus e tal. Tá bom. Agora vai orar, busque a Deus, pede confirmação, pede para Deus te dar detalhe. Nós precisamos ter esse algo a mais nas nossas vidas. Nós precisamos disso na presença do Senhor. Então vamos voltar aqui. Presta atenção. Vamos entrar num aspecto profético agora, para a gente fechar essa aula, esse entendimento de como Deus usou essa mulher. Nesse texto que nós lemos, eu vou voltar agora para o texto e vou fazer uma aplicação tipológica. O que é isso? É um mistério. É aquilo que vai além da letra. É aquilo que você precisa ter guardado no seu coração. Preste muita atenção nisso. Ó. Nós temos aqui alguns personagens. Eu tenho a Débora, profetisa, juíza. Eu tenho aqui um outro personagem chamado Baraque, que é aquele que vai comandar o exército, o general dos exércitos, contra o inimigo. Eu tenho aqui os dois inimigos, que é Císera e Jabim. Vamos começar a entender o que esses caras representam. Débora é tipo da igreja de Jesus Cristo. Ó, a igreja não é uma mulher, é uma noiva? Não é uma noiva que tem intimidade, que ouve o noivo falar com ela? Ela é uma mulher, uma profetisa. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala que nós, a igreja, vamos julgar os anjos. É Débora, tipo da igreja, julgando, tendo julgamento, sendo profeta. Nós, como igreja, nós temos o espírito de profecia sobre as nossas vidas. Todos têm. Aceitou Jesus? O Espírito Santo, que é o espírito de profecia, vem sobre a sua vida. Você só precisa agora aumentar a intimidade com Deus para começar a profetizar. Então Débora é tipo da igreja de Jesus Cristo. E Baraque? Baraque é tipo do Senhor Jesus. Meu Deus, que confusão é essa, pastor? Exatamente. Jesus, ele veio a este mundo, ele se fez carne, se fez homem, ele abriu mão da sua natureza divina, ele andou aqui como homem. Como homem, ele precisava de um poder sobrenatural que ele abriu mão quando ele saiu. Lá em João 1,18 diz que Jesus estava escondido no seio do Pai. Até Jesus Cristo aparecer e os anjos anunciarem para os pastores que o Messias tinha nascido, lá em Lucas capítulo 2, ninguém sabia da existência de Jesus Cristo. Ninguém sabia, ele estava escondido no seio do Pai. Diz João 1,18. Então agora, ele veio à terra. Ele precisa de poder, autoridade, ele precisa de unção. Aí em Lucas 4, ele sai do deserto, ele entra na sinagoga, ele abre o texto que está em Isaías 61, ele fala: a unção de Deus está sobre mim, o Espírito Santo está sobre mim, e é o Espírito Santo que vai capacitar o Jesus, essa unção que vai capacitar Jesus para curar enfermos, expulsar demônio, ressuscitar mortos, andar sobre o mar, e é o mesmo Espírito Santo que está sobre a igreja. Então Jesus, ele veio, você não vê Jesus lutando contra o Império Romano, você não vê Jesus se envolvendo com política, mas Jesus, quando ele é levantado na cruz do Calvário, ele começa a lutar com principados e potestades. Você vai ver vários salmos dizendo que Jesus entrou numa luta tremenda e ganhou. A porta do inferno tentou manter Jesus preso, mas ela não triunfou sobre Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele desceu ao Hades
pregou àqueles que estavam cativos, presos no Hades, e ele saiu de lá, ele entrou na presença de Deus, no Santo dos Santos, no original, lá no céu, e depositou seu sangue diante da verdadeira arca da aliança. Então, você vê muito cumprimento profético. Então, Jesus ele veio. E Jesus é a figura de Baraque. E Baraque falou assim, ó, eu não vou sem ti, Débora. É o que ele está falando. Eu não vou sem o Espírito Santo. Ele começa o seu ministério falando que o Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo ungiu. Ou seja, é Baraque e Débora. Baraque sozinho não faz nada. Mas Baraque junto com Débora alcança a vitória. Porque eu preciso do profético na minha vida. Sem profecia, o povo se corrompe. Quando Jesus começa a operar no seu ministério, o povo chama ele de profeta, grande profeta de Deus. Porque era evidente o espírito de profecia que estava atuando. Tá, entendi. Então Jesus é o tipo de Baraque que veio como homem, como fraco, porém ele pede ajuda de Débora. Débora é o Espírito Santo que vai ungí-lo, que vai capacitá-lo para dar a vitória contra o inimigo. E nós temos aqui Jabim, que era o rei, tipo da morte, porque até Jesus ressuscitar a morte reinava. Paulo explica isso em Romanos capítulo 5. E o Císara, o general dos exércitos, é tipo de Satanás, o diabo. Aquele que quer destruir e oprimir o povo com carros de ferro. Então Jesus, ele pega agora, junto com Débora, junto com a ação do Espírito Santo, e vai para desfazer as obras do diabo. Ó, e ele fala assim, ó, vós fareis obras maiores do que eu. Sabe por quê que fareis? Porque nós somos Débora. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, e o espírito de profecia está sobre nós. Sozinho nós não vamos fazer nada. Tem alguns aí que querem brilhar sozinho. Não, sozinho nós não vamos fazer nada. Agora, unidos como corpo de Cristo, nós vamos fazer aquilo que está escrito em Romanos capítulo 16, lá no versículo 20, ó. Jesus veio sobre essa terra como homem, e a sua luta foi contra principados, potestades, príncipe das trevas e as hostes malignas das regiões celestiais. Ele não brigou com o homem. Vai ter um outro momento que ele vai voltar para trazer juízo sobre o homem. Mas por enquanto, essa primeira vinda dele em carne, ele brigou com espíritos malignos. E ele nos deixa esse ensinamento para nós fazermos a mesma coisa. Aí Paulo em Romanos, ele tem assim um deslumbre maravilhoso. Ele fala assim, ó, Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Opa, peraí. Quando Paulo está falando isso, Jesus já está na glória com o Pai, intercedendo por nós, sentado à direita de Deus. Ele está falando isso aqui para quem? Ele está falando para a igreja. Está falando para mim e para você, nós que fazemos parte da igreja. Ó, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo da igreja. Lembra? O Baraque vai para a guerra, mas não é Baraque que vai destruir Císara, o diabo, o inimigo. Não é Baraque que vai pisar ali a serpente. Quem vai pisar a serpente é uma mulher. Gênesis 3,15, aquela profecia. Olha que coisa linda. Baraque podia ter destruído o inimigo, mas ele demonstrando a fraqueza dele, pedindo ajuda do Espírito Santo, ele deixa o cenário aberto para que a igreja, que vai ser o seu corpo aqui na terra, nós somos pés, mão, olho, ouvido de Deus aqui, nós somos o corpo de Cristo na terra. Cristo vai começar a operar coisas maiores do que ele fez quando ele veio através do seu corpo, da sua igreja aqui na terra. Ele vai fazer através de nós. Então Deus está falando que Deus vai esmagar a serpente, mas vai ser com os nossos pés, com os pés da igreja, com os pés de uma mulher. E nós vamos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então Baraque é a figura de Jesus Cristo como homem. Débora é a figura do Espírito Santo, do Espírito de profecia, que junto conosco vai nos levar à guerra e a destruir os inimigos. Porém a vitória, Jesus, ele não jogou o diabo no lago de fogo e enxofre, como diz em Apocalipse, ainda. Por quê? Porque a igreja vai pisar na cabeça do diabo, para depois ele ser jogado lá, e ele ter a sua condenação eterna. Então esse texto de Débora, ele é muito profético.
muito profético. E olha que coisa interessante, nós analisando que Jesus veio como homem, que ele lutou contra principados e potestades, mas que ele deixou agora o seu espírito para a igreja, para fazer o que está em Romanos 16:20, para pisar na cabeça da serpente, para esmagar o inimigo, para ter a vitória. Foi por isso que lá no livro de Juízes, não foi Baraque, não foi Débora, foi uma outra mulher que destruiu o diabo, que destruiu Císara. Tudo profético. E quando nós entramos nesse profético, nós saímos alimentados. É o pão vivo que desceu do céu, não é o maná que os nossos pais comeram no deserto e morreram. Não, é o pão vivo que desce do céu e nos alimenta, é a revelação da palavra. E olha que coisa linda, no Salmo 18, o salmista deixa registrado esse momento que Baraque e Débora vivem, e ele deixa registrado o que Jesus Cristo iria viver. Vamos ler aqui Salmo 18? Ele começa louvando a Deus. Ele começa no versículo 1 e 2 invocando a Deus, louvando, adorando. No 3 ele fala assim, ó: invoco ao Senhor Jeová, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Serei salvo de Jabim, serei salvo de Císara, de toda aquela opressão, daqueles milhares de soldados, de carros de guerra que estavam em volta de Israel, oprimindo há quase 20 anos. Ele fala o segredo: eu invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Ligaduras de morte me rodearam e torrentes de Belial me aterrorizaram. Corda do Sheol me enredavam e ciladas de morte estavam preparadas para mim. Era isso que o inimigo, ele vinha violentamente, diz o texto de Juízes, sobre eles. Olha que coisa maravilhosa, como que casa os textos bíblicos, como a profecia se completa lá em Juízes, aqui em Salmos e lá nos Evangelhos com Jesus Cristo, e se consuma lá em Apocalipse. Tudo isso está ligado. E no 18:6, Salmo 18:6, ele fala assim: na minha angústia invoquei ao Senhor Jeová, gritei por socorro ao meu Deus, e desde o seu santo templo ele escutou a minha voz, o meu clamor chegou aos meus ouvidos. Sabe o que é isso? Isso é revelação de Deus. Aquilo que você só alcança quando você bota joelhinho no chão, ora, chora, jejua. Você só consegue alcançar isso quando você busca pelas madrugadas. Então, isso aqui é o cenário que estava acontecendo lá em Juízes capítulo 4. O povo sendo oprimido violentamente. E ele começa, está escrito lá em Juízes que o povo gritou por socorro. Mesmo que está escrito aqui, ó, gritei por socorro ao meu Deus e ele escutou o meu clamor. Aí no verso 7 ele fala assim: a terra foi comovida e tremeu. A terra tremeu. E os fundamentos do monte se estremeceram e se partiram porque ele se enfureceu. Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele escreve em um dos seus livros que o livramento que veio para Israel foi que Deus mandou uma grande chuva. Isso não está registrado na Bíblia. Foi ele que viveu naquelas épocas, vindo de histórias, passando de um para o outro, de tradição. Ele escreve que Jabim e Císara, com seus carros de guerra, eles começaram ali a ser destruídos porque Deus mandou uma forte chuva, uma forte tempestade, e os carros ficaram presos na lama. Foi daí que Baraque, junto com seus homens, descem e matam todos ao fio da espada. E aqui no Salmo 18 ele está falando coisa parecida. E a terra foi comovida e tremeu, os fundamentos se estremeceram e se partiram, porque Deus se enfureceu. Das suas narinas subiu fumaça, e pela sua boca manava um fogo consumidor, flamejando e reluzindo diante dele. E ele baixou os céus e desceu. A Bíblia é bem clara que quem deu a vitória foi Deus, não foi Baraque. Quem deu a vitória foi Deus. Ele desceu e densas trevas havia debaixo dos seus pés. Lembra que eu falei que Jabim é tipo da morte, que reina sobre os homens, reinava naquela época, e Císara é tipo de Satanás, o diabo, o acusador, o inimigo das nossas almas. Porém ele fala assim, ó: montou sobre um dos querubins e empreendeu o voo. Sim, planava sobre as asas do vento. E agora nós vamos entrar num desfecho aqui que é coisa maravilhosa, que é aquilo que enlaça, é aquilo que amarra o texto de Juízes, o texto de Salmo, com o texto dos Evangelhos, com o texto de Apocalipse. Presta atenção nisso. Salmo 18:11. Das trevas fez um manto onde se ocultou. Lembra que a ordem para o nosso amigo Baraque era subir ao monte. Lembra que eu falei que quando você está na presença de Deus, buscando Ele em santidade, Ele vai te colocar no esconderijo dEle.
e ali o inimigo não te acha, das trevas fez um manto onde se ocultou, porque a sombra do onipotente, ele descansa. Nas trevas o ocultou, a sombra do onipotente o oculta. Quando você peca, você sai de dentro da caverna, você sai de dentro do esconderijo. A sombra do onipotente já não te alcança, você fica à vista do inimigo. Então, e a escuridão de águas e de espessas nuvens no céu eram seu pavilhão. Lembra, o historiador Flávio José falou que veio uma grande chuva para parar os inimigos. 12. Do resplendor que havia diante dele, as densas chuvas se desfizeram e descarregaram granizo e raios. Lembra que eu falei? A profecia de Débora era para que Baraque subisse ao Monte Tabor, onde Jesus também subiu o Monte Tabor e foi transfigurado. E isso também está apontando para Êxodo 19, onde Deus manda que o povo e Moisés subam o monte, e ali começam raios, relâmpagos, trovões. Olha como que Deus vai manifestar a vitória nas nossas vidas contra os nossos inimigos. A natureza vai se mover. No versículo 13, presta atenção assim, ó. Então o Senhor Jeová trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraivas ardentes. Ó, lembra que eu falei qual era o significado do nome de Baraque? Era relâmpago. Relâmpago é aquela luz bem forte, que ela vem seguida de trovões. Jesus resplandece no Monte Tabor, e aqui tem uma tradução, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que ele era como um relâmpago. Ele era como um relâmpago. E o Altíssimo levanta a sua voz com saraivas e brasas ardentes. Olha como que casa as coisas tão lindamente. Verso 14, disparou as suas setas e dispersou os seus inimigos, descarregou os seus relâmpagos, descarregou Baraque sobre eles. Oh, aleluia! Descarregou Baraque. Jesus se transfigura, e quando ele desce aquele monte Tabor, ele já está caminhando para a cruz, para cumprir o seu propósito, para destruir, para humilhar os principados, as potestades das trevas. Assim como Baraque estava ali como um relâmpago em cima do Monte Tabor, preparando-se para destruir os inimigos. É muito lindo isso. Então apareceram o leito das águas e foram expostos os fundamentos do mundo, por causa da tua repreensão, ó Senhor Jeová, por causa do sopro das tuas narinas. No 17, livrou-me de um forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais fortes do que eu. Olha como a revelação se casa. Olha como a Bíblia explica a própria Bíblia. É algo assim de maravilhoso que nós temos na palavra. Esse é o estudo da Escola Dominical de Jovens, lição de número 2, que nós estamos estudando agora. É a lição de número 2, aqui ó, número 2, onde o tema da lição é fazendo a diferença em ações e palavras. E nós entramos aqui num aspecto profético desse texto, só resumindo, onde Débora é tipo da igreja que tem o espírito de profecia sobre si. É o tipo da igreja que lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, vai julgar os anjos, porque Débora era juíza da sua época. Presta atenção. Baraque era tipo do Senhor Jesus, que veio a essa terra como homem, se fez carne. Ele abriu mão da sua natureza divina, do seu poder, da sua glória, para estar aqui como homem. E Baraque diz: eu não vou sem você, Débora. Assim como Jesus não podia fazer nada sem antes ver o Pai fazer, e quem capacitava, quem estava junto com Jesus era Débora, era o Espírito Santo, era o Espírito de profecia, porque ele sai do deserto, em Lucas 4 ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para curar, expulsar demônios, libertar os cativos e anunciar, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós temos Débora como tipo do Espírito Santo, capacitando e ajudando Baraque, Jesus Cristo. Jesus, ele vence os principados e potestades, ele passa o fio da espada através da sua palavra. Ele vence os inimigos nas regiões celestiais. Jesus não lutou contra o Império Romano, contra homem. Jesus, ele ganhou nas regiões celestiais. Ele ganhou a guerra, a batalha espiritual. O povo de Israel esperava que ele viesse para ser o libertador do povo. Não. Paulo Costa, Deus te abençoe.
que ele viesse para ser libertador do povo. Não, ele veio para libertar o povo no mundo espiritual. Porque primeiro tudo acontece no mundo espiritual para depois acontecer no mundo físico. Aí ele vem, faz isso e ele deixa a igreja para fazer. Então Débora, ela vem como tipo da igreja que carrega o Espírito Santo, que vai julgar anjos, ela é profetisa, ela é juíza. Baraque é o tipo de Jesus como homem que vem e precisa que o Espírito do Senhor esteja sobre ele para ele curar, expulsar enfermo, ressuscitar morto. Jabim, que era o rei do povo inimigo, tipo da morte que reinava até aquela época. Jesus, quando ele ressuscita, ele vence a morte, mas Císera, o general, ele ainda continua operando. E não é Baraque que vai matar Císera, o general, diabo, Satanás, caperuto. Não é ele. É uma mulher. É a igreja. O que a gente leu lá em Romanos 16, 20, falando que o Deus de paz vai pisar a cabeça da serpente com os nossos pés, com o pé da igreja. E lá em Apocalipse fala, quando Jesus vier, ele vai voltar, vai vir com os seus santos, com a sua igreja, com a sua noiva amada, que entrou para as bodas do Cordeiro juntamente com ele. Jesus vai vir junto com a igreja para pisar a cabeça da serpente, Romanos 16, 20. Porque não é Baraque que vai pisar, preste atenção, não é Baraque, é aquela mulher. A semente da mulher vai pisar, a serpente vai pegar o calcanhar. Mas é a mulher. Por que é a mulher? Porque Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. É o corpo de Cristo que vai pisar. Como chama o corpo de Cristo? Chama-se de Igreja do Senhor Jesus. Então que nós possamos ter esse entendimento profundo. Você vai ver que tem muitas outras revelações. Ó. No versículo 5 ainda ele fala assim, né? Quando ele manda subir até o Monte Tabor, ele fala, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Já estava falando que o ministério de Baraque, o ministério de Jesus Cristo, ia começar ali na Galileia, na terra de Naphtali e Zebulon. Profecia que depois Isaías, muitos anos depois, viria falar ao povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Vós, Naphtali, Zebulon, que era uma terra desprezada, agora vai ver o Messias. Então aqui já está falando, ó, Baraque vai subir o monte. Ele é o relâmpago de Deus, ele é a luz em meio às trevas. Por quê? Porque Débora está com ele, o espírito de profecia, o Espírito Santo está com ele. E ele vai começar o seu ministério, vai começar a destruir os inimigos nas regiões celestiais, na Galileia, que é a terra de Naphtali e Zebulon, que é o versículo número 6 de Juízes capítulo 4. Então nós temos muitas revelações dentro desse texto. E o objetivo, né, que era refletir a respeito da rebeldia de Israel, nós gastamos muito tempo falando sobre isso. Era mostrar que Débora é uma mulher com dons e valores. Você é Débora, você é a igreja, você tem o Espírito Santo sobre você, você tem o Espírito de profecia sobre você, você vai julgar anjos, e você pode começar a exercer esse papel de juiz, desde que você seja temente a Deus, tenha muita sabedoria, muita intimidade, porque você não vai julgar por você vai julgar pela sabedoria divina, que o Espírito Santo vai te capacitar. E o último ponto aqui é mostrar que a vitória que Deus trouxe a Israel foi mediante o trabalho de Débora. Deus podia mandar anjos para fazer o trabalho da igreja, mas não. Deus manda anjos para ajudar a igreja a cumprir o seu propósito na terra. E o propósito da igreja é tomar o reino de Deus à força. É fazer com que o reino de Deus se expanda, que ele cresça. Esse é o papel da igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Não é só pregar, não é só soltar a palavra ao vento, não. É você pregar e ganhar, conquistar essas almas para Jesus. Esse é o papel da igreja. Conquistou, pregou, conquistou, agora você vai levar elas ao batismo. Batizou, agora você vai continuar ensinando elas a guardar todos os mandamentos de Cristo. E o tempo todo, isso é um ciclo. Você vai, ganha a alma, discipula, leva ela ao batismo e continua ensinando. Aí você vai, ganha a alma, discipula, leva ao batismo, continua ensinando. É um ciclo que muitos esqueceram dentro das igrejas. Muitos não estão preocupados. Alguns só querem ir pregar e acabou, morreu o assunto. Fica numa praça, num terminal de ônibus, fica lá falando, não ganha uma alma para Deus, mas está lá falando. Faz esse papel. Outros vão lá, estão preocupados apenas com ensinar. Ensina. Acha que está ensinando.
mas não está discipulando. Eu só posso ensinar a pessoa depois que eu discipular ela. E o intuito dessas aulas é isso, é fazer discípulos, é levar pessoas a mergulhar no conhecimento de Deus. E essa é a lição dessa escola bíblica que nós temos, a aula de número 2 de jovens.